Aleluia. Oh, Pai, somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Só chegamos até aqui porque o Senhor está conosco. Porque sem Ti nada podemos fazer. Ah, Pai, quão grande é a Tua salvação na nossa vida. Todos os dias o Senhor cuidando de nós. Todos os dias Tu olhando para a nossa casa, para a nossa vida, com fidelidade e com amor. Ainda, Senhor, que a gente seja infiel, Tu permanece fiel para sempre. Obrigada, Senhor, por Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque podemos confiar em Ti. Obrigada porque sabemos que podemos estar contigo, Senhor. Ainda que não floresça nada na nossa vida, ainda que não haja fruto na nossa vida, que o produto da oliveira minta e que não haja animais nos nossos currais, nós podemos nos alegrar em Ti, nós podemos confiar em Ti, nós podemos, Senhor, sabemos que Tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que é um Pai poderoso, um Pai que cuida dos filhos, com cuidado, com amor. Obrigada, Pai, obrigada por Jesus, pela salvação que Ele nos trouxe, um pacote completo, consolação, provisão. Oh, Pai, obrigada por Teu Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, que nos ensina o caminho que devemos seguir, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Meu coração é grato, Senhor. Meu coração é grato. O meu coração é grato, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor. A paz do Senhor seja contigo nesta noite. Amém. A paz do Senhor seja contigo esta noite. E vocês de casa. Amados, 2020. E nós somos gratos porque nós estamos vivos. Nós somos gratos porque Ele tem cuidado de nós. Meu coração hoje se enche de gratidão pelo Senhor. Porque se não fosse Ele, onde nós estaríamos? Mas mesmo assim, em qualquer lugar onde a gente esteja, Ele está conosco. Amém? Como a música diz, ainda que a gente esteja num lugar que não é para estar, Ele está lá conosco. E a gente é que tem que ter essa convicção da presença dEle. Nós somos moradas do Senhor, nós somos tabernáculo do Espírito Santo. E a gente não tem desfrutado de uma vida que Jesus veio trazer, que é a vida em abundância, porque não reconhecemos, não tomamos consciência da presença dEle nas nossas vidas. Amém? Desde 2018, eu às vezes que eu venho ministrar, eu sempre falo que o que o pastor tem declarado, que é aumento, é rompimento, é rapidez em frutificação. E eu sei que 2018, 2019, 2020 ainda foi em cima dessa palavra. E do meio do ano passado para cá, o Senhor tem liberado palavras a cada culto. O Senhor tem falado conosco de uma forma diferente. Porque o que Ele tem para fazer, nós temos que estar preparados. Amém? E eu sei que uma palavra de abundância, Ele vem trazendo para nós. Uma palavra de unidade, porque Ele ordena a bênção na unidade. Uma palavra de aceleração e de leveza. As coisas elas vão andar mais rápido, mas também vão ser mais leves para a gente fazer. Mas aí eu fico pensando, se essa palavra ela vem sendo declarada desde 2018 na nossa vida, o que é que a gente tem feito com ela? Como foi que a gente correu até hoje com essa palavra? Amém? E eu estava lendo a palavra de Deus e o Espírito Santo veio tratando comigo.
É a forma que a gente recebe a palavra que vai fazer a diferença na nossa vida. Porque se a gente for lá para a parábola do semeador, a gente vai ver que Jesus disse, perguntaram a Jesus, mas por que o Senhor só fala com os outros por parábola? E para a gente, o Senhor revela o significado dela. E Jesus diz assim, eles ouvem o que eu digo, mas ouvem de mau grado. O coração endurecido, eles fecharam o ouvido para ouvir o que eu digo. Vamos lá para ver essa parte? Em Mateus. Mateus 13. E 15. Ele vem dizendo assim, pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos. Amém? Às vezes a gente acha que está escutando uma coisa, mas a gente nem percebe que não ouviu direito o que está sendo dito. Muitas vezes a gente está vindo para a igreja, ou assistindo um culto em casa, ou assistindo outras ministrações, mas não está escutando de bom grado. Então, a diferença entre a gente receber alguma coisa vai ser na forma que a gente está ouvindo. Se o nosso coração está recebendo essa palavra de bom grado ou não. Porque se você está recebendo de bom grado, você vai correr com ela. Porque você vai querer que ela faça diferença na sua vida. Amém? Não há outra forma de você pegá-la. Porque se você não se agrada de algo, isso a gente pode tirar na nossa vida. Se a gente não se agrada de algo, a gente deixa ela de lado. A gente só fica perto daquilo que nos agrada. Aquilo que nos dá prazer. E muitas vezes a gente está fazendo isso com a palavra. A gente até pega ela, mas aquilo não está dando prazer. A gente descarta ela muito fácil. Amém? Precisa existir uma palavra na nossa vida para fazer a diferença. Quando o centurião, se eu não me engano, ele foi falar com Jesus sobre o amigo dele que estava doente, Jesus quis ir na casa dele. Jesus queria ir para curá-lo. Aquele centurião, ele creu que Jesus podia curar. Quando Jesus disse, eu vou lá, ele disse, não, não precisa, basta uma palavra. E ele se apegou ao quê? Aquela palavra que foi liberada. Ele creu naquela palavra que foi liberada. Será que nós estamos crendo na palavra que está sendo liberada? Às vezes a gente acha que está crendo, mas é no momento onde a gente tem que se posicionar, é que a gente vai ver realmente se a gente está crendo. Por quê? Porque fé é uma posição. Quem nasce de novo recebe uma medida de fé. Todos nós que nascemos de novo, nós recebemos uma medida de fé. E essa fé é mensurável, ela pode crescer. Não é que um receba uma fé e o outro receba uma fé maior. Não. Todos nós recebemos uma fé da mesmo tamanho, da mesma forma. Agora, se eu pratico, se eu desenvolvo a minha fé, ela vai aumentar. Eu lembro que eu ainda não era do Verbo, morava em Campina Grande. E a igreja que eu frequentava, a forma de crer era uma forma de crer diferente. Era como se a gente estivesse sempre esperando Deus fazer alguma coisa. Amém? Mas ele já fez tudo. Ele enviou Jesus e Jesus morreu na cruz por nós. Mas a minha forma de orar, eu sempre orava assim: Deus, aumenta a minha fé. Não. Não é ele que vai aumentar. Sou eu que sou responsável por aumentar a minha fé. Como é que eu vou aumentar a minha fé? É na palavra. E muitas formas
que a gente faz, quer dizer, muitas vezes a gente deixa a palavra de lado. A gente deixa a palavra de lado. E é pela palavra, pregação da palavra, que a nossa fé vai aumentar. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra. É por isso que eu digo que Jesus falou. A forma que eles ouvem, eles não ouvem de bom grado. Então não há fé. Como a fé vai prosperar na sua vida, aumentar na sua vida, se você não está ouvindo a pregação de bom grado? Amém? A fé vem pelo ouvir. Lá em Marcos 5, vamos lá. Aleluia, não sei para vocês, mas esse ano de 2021 eu estou com expectativa. O meu coração está cheio de expectativa. Porque se Deus diz que é abundância, então é abundância. E engraçado que quando se fala em abundância, a gente sempre acha que é com relação a dinheiro, não é assim? A primeira coisa que vem na nossa mente, eu não sei se vocês, mas antes eu imaginava, a abundância, falou em abundância ou prosperidade, pensa-se logo, é com relação a dinheiro. É também com relação a dinheiro, com relação às nossas finanças. Mas é uma vida em abundância, é onde todas as coisas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, elas estão funcionando. E está afetando a vida de outras pessoas. Amém? Como é que, por exemplo, existem pessoas que são ricas, trabalham bem, muito, para serem ricas também, mas que a família é deixada de lado. Então, há abundância isso aí? Não, a família está sendo deixada de lado. Os filhos não estão sendo cuidados como deveria ser cuidado pelos familiares, amém? O relacionamento, os relacionamentos com os filhos, com os amigos, tudo está sendo deixado de lado. Então, isso é prosperidade? Não. Amém? Vamos lá, Marcos 5. Quero só a parte do 27. Aqui está falando da mulher do fluxo de sangue. Mas eu vou ler só o versículo que eu estou querendo, amém? É Marcos 5, 27, diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Aquela mulher que fazia 12 anos com hemorragia, ela gastou tudo o que tinha. Para ela, naturalmente falando, não se via saída. E além disso, além da questão financeira dela, ainda havia a questão dos relacionamentos. Porque uma mulher no fluxo de sangue, ou com uma doença como ela estava, era considerada em Israel imunda. Então, perto dela, nem a família podia estar. Imagina como era que estavam as emoções dessa mulher. Imagina como é que estava a cabeça dela, a saúde mental dela. Se nem os familiares poderiam estar perto dela. Mas aqui no versículo 27 diz, ela ouvindo. Para ela, naquele momento, não havia solução de outra forma. Ou ela cria no que estava ouvindo, ou ela ia permanecer na situação que ela estava. Então, ela preferiu o quê? Crer naquilo que ela estava ouvindo. Ela ouviu e foi tocar na veste dele. Mas, tem um detalhe. No versículo 28 diz assim, dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Será que dá para a gente imaginar quantas vezes essa mulher deve ter repetido para ela mesma essa frase? Se a fé é uma posição, que a gente tem que estar, que vai além do crer. Eu escutei numa aula que a gente teve no Rema, pastor João dizendo, um exemplo bem simples do que é a fé. A porta do shopping. Não chega um momento que você vai
Se você parar, o sensor ali não vai abrir a porta, não é assim? Mas se você continua, o sensor abre. Dá a impressão até que a porta, você vai bater na porta. Mas não, chega o momento do sensor abrir aquela porta. E a fé é assim. Você tem que ultrapassar aquela parte do crer. Você tem que ir além. A Bíblia fala que fé é a certeza do que a gente vê, mas é a convicção do que a gente não vê, do que não se vê. O reino espiritual, ele é muito mais real do que esse que nós vivemos, amém? A gente tem certeza do que a gente está vendo. Mas como é que a gente vai ter a convicção daquilo que não está vendo? Convicção. Sabe aquela certeza firme? Certeza firme. Confiança firme no que a gente não está vendo. Amém? Para que a gente haja de alguma forma, a gente tem que levar a nossa fé a uma convicção plena. E que é justamente o ultrapassar a área do sensor. E esse nível só vai chegar quando a gente colocar a palavra dentro de nós. Sabe essa taça? Ela está até aqui. Ela não está cheia completamente, tá? Ela está transbordando? Não. Mas se ela chegar no limite aqui, e eu fizer um movimento, ela derrama, não é? Mas se eu quiser propositalmente encher ela até derramar, eu preciso fazer algum movimento antes que ela derrame? Não. Somente enchendo eu já posso derramá-la. Amém? E a nossa fé, para chegar à convicção extrema, a plena convicção para a gente poder agir. Porque muitas vezes a fé que a gente diz que tem, ela nos leva a ficar paralisado. Porque o medo também está ali. O contrário de fé é medo. A nossa fé é que vai fazer a gente dar um passo além. Moisés, junto com aquele povo, deu um passo além quando o mar ainda estava fechado. Eles não conversaram atravessar o Mar Vermelho quando o mar já estava aberto. Foi o passo dado. Quando Deus disse assim, diga ao povo que marche, eles não estavam vendo o mar aberto. Eles estavam vendo o quê? O mar. Mas quando eles começaram a marchar, aquele mar se abriu. E a nossa vida é assim. Muitas vezes a gente tem que dar o primeiro passo e mais um passo, e aquilo ali você vê ainda está ali, fechado. Mas quando a sua fé, quando Deus na realidade vê a sua fé, aí você consegue ultrapassar. Porque lá em Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Senhor, eu quero te agradar, eu quero fazer de tudo na minha vida. Você pode subir o monte, você pode fazer o que você quiser na obra dele. Mas se você não tiver fé, você não está agradando, você está só trabalhando. Você está só servindo. Mas está fazendo com fé, se não tiver, não está servindo. Porque é a fé, porque é essa fé que faz com que a gente supere as expectativas de Deus. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé, nada se move na nossa vida. Porque é a fé que nos faz receber, é a fé que nos faz falar, é a fé que faz caminharmos saindo da nossa zona de conforto. A gente sempre fala em zona de conforto. Zona de conforto é o lugar onde a gente está paralisado, sabendo o que tem que fazer, mas não faz. Porque está tão bom no lugar onde a gente está. Amém?
Vamos para Gênesis. Aleluia, Deus é bom. Gênesis 18. Dezoito, 14. Amém? Diz assim: acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Você crê que nada é impossível para Deus? Não é assim? Lá em Gênesis 18, esse que a gente leu, tem: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Mas em Lucas 1,37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A Bíblia está dizendo isso, que para Deus não é nada impossível. Deus pode fazer todas as coisas. Amém? Mas aí eu fico me perguntando, e nós? Será que a gente pode viver o impossível? Para Deus, o impossível, não é assim? Mas aí Jesus veio. Jesus veio e a nossa fé pode tornar tudo possível. Vamos lá para Mateus 9. Aleluia. Mateus 9, 23. Amém? Errei aqui, anotei errado, mas diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo. Se de Jesus disse tudo, é tudo. Ele não excluiu nada. No Antigo Testamento diz que para o Senhor não tem nada difícil. Em Lucas, que para Deus não há impossível na promessa dele. Mas Jesus vem confirmando, dizendo que tudo pode aquele que crê. Eu posso tudo se eu crer. A minha fé pode fazer muitas coisas. Amém? A minha fé pode fazer muitas coisas. Vamos para Marcos 11? Aí, bem, Marcos 11. Marcos 11, 23 diz assim: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, então lhe será feito. Amém? Tem duas coisinhas aqui nesse versículo. Em verdade vos digo que se alguém fizer o quê? Disser. A fé, ela fala. A fé, ela fala. Se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te ao mar. E crer no coração que aquilo que ele falou vai ser realizado, então vai ser realizado. Amém? Tem outro versículo lá em 1 João. Eu me lembrei dele agora. 1 João 5, 14. Amém, aleluia. 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos,
sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Amém? Se eu creio que quando eu estou pedindo, ele está me ouvindo, então eu também posso ter a certeza que eu já alcancei. Então eu não preciso estar naquela insistência. Eu posso orar e depois só agradecer. Porque se eu já recebi, quando eu orei, eu trouxe do futuro para o presente. A minha fé falou. Eu estou crendo que eu já recebi. Não sei quando, não sei como, mas eu já recebi pela fé. Amém? Mateus 17, 20. Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Olha aqui que entrou o impossível de Deus. Ele não está dizendo, Deus vai fazer o impossível. Não. Ele está dizendo, nada vos. Ele está dizendo, para mim, nada vai ser impossível. Se eu crer como um grão de mostarda. A árvore é enorme, mas a semente do grão de mostarda é minúscula. Então, a minha fé minúscula que eu tenho vai ser somente aquela ali. Vai ser suficiente para eu fazer o impossível. É a fé sendo desenvolvida. Aí pode me perguntar, mas como eu posso desenvolver a minha fé? Aonde é que você crê menos? Aonde você acha que você não está crendo? Porque muitas vezes é muito fácil chegar aqui e falar alguma coisa porque a gente está crendo ou porque ouviu alguém falar. Não é assim? Mas uma coisa que eu aprendi, a gente só realiza algo quando a gente está sabendo. A gente só vai fazer uma coisa com certeza do que está fazendo se você sabe o que você está fazendo. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Às vezes a gente está fazendo só por fazer. Você não está colocando no seu coração porque você não entende nem o que você está fazendo. Você não coloca com o seu coração a sua intensidade, a sua vontade naquilo, porque muitas vezes você está fazendo só por fazer. Porque alguém disse que fizesse, porque alguém mandou você fazer, mas você não está entendendo muito bem o que ali tem a ver com você, ou o que ali vai influenciar na sua vida, ou o que tem a ver com você. Mas se você sabe o que é, por que é e como é, você vai fazer com consciência. E é aí a diferença também na nossa vida, o caminhar com Cristo. Se a gente tem consciência daquilo que está escrito na palavra, você vai ouvir o que ela está dizendo e colocar em prática. Amém? Nós estamos numa geração, não sei se já ouviram falar, fast food, que quer tudo muito rápido, micro-ondas, que coloca ali e esquenta. Então a gente está muito sem paciência, a gente não quer esperar muito, a gente não quer investir. Eu não digo nem perder tempo, é investir o nosso tempo em algumas coisas. E eu tenho visto que muita gente tem se perdido dentro da igreja porque não tem investido o tempo na leitura da palavra, na meditação da palavra, na oração, na declaração da palavra. Alguns que eu conheço, algumas pessoas que eu conheço, falam assim, com relação à declaração, não sei o que é isso, porque realmente alguns não são ensinados.
Mas glória a Deus que nós temos esse privilégio. Amém? É um privilégio a gente ser ensinado de uma forma que pode colocar em prática. Amém? Leva-se mais do que um dia para as coisas se realizarem. Às vezes a gente ora e vê o resultado daquela oração assim, né? Rapidinho. Parece até que não demorou muito, não. Engraçado que ano passado, 2020, eu fiz uma oração. Eu não vou dizer que foi de desespero, mas é porque eu estava tão cansada com algo que eu fiz, Senhor, eu não aguento mais não. E agora foi rápido, realmente isso aí, a resposta na palavra dele foi rápido. E ele me disse assim, aquieta-te, porque sou eu que vou fazer. Então ali eu fiquei tranquila. Continuou do mesmo jeito a situação, mas eu acho que não passou mais de um mês não. Para eu ver o que estava acontecendo, eu sei. E engraçado é que quando é uma resposta de Deus, resposta de oração, você sabe. Você sabe quando é resposta e qual foi a oração que ele respondeu. Amém? Você sabe. Pronto, essa daqui é a resposta desta oração que eu fiz. E não tem sido poucas, não. Do mesmo jeito, vamos abrir lá em Provérbios? Eu disse a vocês que a boca fala, né? A boca fala. A fé fala. A mulher da hemorragia, ela falou. Senão ela não tinha conseguido. Por quê? Porque ela não podia chegar perto das pessoas. Ela era considerada imunda. Como é que ela ia ficar no meio daquela multidão na situação que ela se encontrava? Ela podia ser até apedrejada. O medo dela que ela estava. Mas ela ouviu e falou. E eu imagino que ela tenha falado muito. Quantas vezes a gente precisa falar algumas coisas para que a gente haja em cima daquilo? Tem coisas que a gente passa muito tempo falando para nós mesmos, para a gente poder tomar uma atitude. Não sei se é assim com vocês, mas tem algumas coisas que a gente... Provérbios 18. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca. Do fruto da boca do homem se farta o seu ventre. Da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Amém? O que é que esse versículo está dizendo para a gente? Que o poder de vida e morte está no nosso falar. O que é que eu tenho falado? O que é que eu tenho declarado? E eu acho engraçado que é tão sutil essas coisas, que muitas vezes a gente fala e nem percebe. Porque está tão no automático algumas coisas, que a gente não percebe que está indo contra a palavra. Amém? Muitas vezes é tão... Mãe, dona de casa. Às vezes está naquele mexido dentro de casa, os filhos ali aperreando. A vontade que sai assim, aquele ímpeto é de dizer alguma palavra que a gente vai acabar se arrependendo. Menino, você é muito danado. Quantas vezes a gente escuta isso? Eu nunca chamei elas duas de danada, não. Porque eu vi num dicionário que danado é amaldiçoado. O que é que você está declarando? O que é que está saindo da sua boca? É palavra de vida ou é palavra de morte? Se a fé fala,
O que está saindo da sua boca é fé ou é murmuração? Eu lembro que na primeira disciplina do Rema com o pastor João, todos os dias ele trazia um versículo e começava a aula com um versículo da palavra. Era Efésios 1:19, era Efésios 3:9, era Efésios 1:3. Se a gente pegar aquilo que é fraqueza nossa, aquilo em que a gente não está crendo como deveria crer, mas para isso a gente tem que se analisar. Porque não é fácil olhar para dentro de nós e dizer assim, eu estou falhando nisso. Ou eu não estou crendo o suficiente do jeito que a Bíblia diz. Mas se a gente olhar para dentro de nós e ver que a gente não está crendo da forma que a Bíblia fala em alguma área, pega os versículos daquilo ali e começa a declarar. E o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor me supre em cada uma das minhas necessidades. O Senhor é o meu... Eu declarei demais. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Não vai faltar o que comer. Muito obrigada, Senhor, porque os meus celeiros estão cheios. Porque meu armário está cheio, minha geladeira está cheia. Engraçado que eu aprendi isso, quer dizer, comecei a aprender, eu não era nem do Verbo. Era uma amiga minha que morava pertinho de mim, lá em Campina Grande, que era do Verbo. E ela acompanhava de perto a situação que a gente passava. Amém? E Deus tratou com ela, gente. Eu achava tão engraçado, porque era assim. Ela com um problema no casamento sério. E a gente numa situação financeira séria. Então, Deus uniu nós duas em oração. Amém? Associações. O valor das associações. Perto de quem você está ficando? O que é que você está ouvindo? Isso também vai lhe influenciar. Porque isso aí agora é neurociência, mas Paulo também fala aqui. Amém? Eu vou falar na neurociências, o que a neurociência diz. Que quando você joga muito uma coisa, você está vendo muito uma coisa ou está escutando muito uma coisa, o seu cérebro vai funcionar de acordo com aquilo que você está ouvindo. O que é que Paulo fala aqui em Romanos 12? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela palavra de Deus, para você saber qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade, não é? Então tem tudo a ver, não tem? O nosso cérebro, ele funciona assim. E Paulo já sabia disso. É tanto que ele diz, se transforme. Então qual é a forma que você está pensando? O que é que você está recebendo? O que é que está entrando pelos seus ouvidos? O que é que está entrando pelos seus olhos? É fonte de informação. É isso que vai para o seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então você está se enchendo de quê? Um noticiário? Quantas pessoas estão trancadas dentro de casa, doente na sua mente? Porque passaram esse isolamento, escutando Rede Globo, ou vendo jornais que vinham trazendo só número de mortos. E está morrendo, e está sendo jogado em vala, né, em Manaus. Não está dando conta. As covas que estão fazendo. Os psicológicos estão todos transtornados, porque afetou o cérebro. Mas a palavra diz, Paulo diz na sua palavra, transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, se você está colocando a palavra, deixando que ela te influencie, é isso que vai sair da sua boca. O seu coração vai estar cheio da palavra. E ela vai sair da sua boca. É essa declaração que você vai fazer. É em cima dela que você vai construir o seu futuro. Você ainda não começou? Você que está em casa ainda não começou? Construir o seu futuro? Comece hoje. Não construiu 2021, não?
Construa hoje. Começa a construir hoje. Veja o que é que você está precisando. Aonde está sendo afetada ou afetado? É seu relacionamento? É sua situação financeira? Procura na palavra o que fala sobre isso e começa a declarar. Você não vai estar negando os fatos, não. Você está pintando um quadro diferente. Amém? Com as suas palavras. Mas para isso você tem que estar cheio delas. Aleluia. Glória a Deus. Amados de casa.